Olá, alunos! A aula de hoje tem como título As parcerias na administração pública, privatização e descentralização administrativa. Abordaremos inicialmente as concepções de Estado e sociedade civil em sua segregação e complementariedade. Num primeiro momento, partindo de um conceito convencional de Estado, podemos dizer que o Estado é composto de 3 elementos básicos, quais sejam povo, território e poder político ou nação, como queira denominar. Pois bem, muito embora o Estado seja composto por esses 3 elementos básicos, a história nos apresenta exemplos de Estados constituídos com ausência do território ou sem uma delimitação espacial específica, como podemos perceber, por exemplo, no documentário Testemunha da História. 14 de maio de 1948. O líder judeu David Ben-Gurion proclama em Tel Aviv o renascimento da nação de Israel, depois de 2000 anos de diáspora. Nesse dia, termina a luta para os judeus terem pátria e começa outra para mantê-la. A história do moderno Estado de Israel começou no século passado na Europa, com o nascimento do movimento sionista. O movimento pregava a criação de um país livre na Palestina, onde os judeus não sofressem discriminação. No início do século, com o aumento da perseguição no leste europeu, começou a migração de israelitas para a região. Depois da Primeira Guerra, a Liga das Nações entregou à Grã-Bretanha a administração da Palestina. Os ingleses tentaram manter um difícil equilíbrio entre árabes e judeus na ocupação do território. Após a Segunda Guerra, a Grã-Bretanha entregou o problema para as Nações Unidas. No final de 1947, uma resolução da ONU dividiu a Palestina em um Estado judeu e outro árabe. O Estado de Israel incluía os portos de Haifa e Tel Aviv e todo o vale e deserto do Negev. Aos árabes foi destinada a parte leste. Jerusalém ficaria sob administração da ONU. Os judeus ganharam sua terra prometida e iniciaram sua ocupação. Mas os árabes não aceitaram o novo Estado, onde eles eram a maioria da população. 5 países, Jordânia, Líbano, Síria, Egito e Iraque, se mobilizaram para liquidar Israel. A guerra durou até janeiro de 49. Os israelenses saíram vitoriosos e passaram a controlar 75% da Palestina, 1/3 a mais do que a ONU tinha destinado. 800 mil árabes fugiram de Israel e passaram as décadas seguintes fustigando os judeus. Na sucessão de guerras, os israelenses ampliaram ainda mais o seu território. Até que em 1993 foi anunciado um acordo na tentativa de estancar o banho de sangue. Israel concordou com o autogoverno palestino nos territórios ocupados. E a Organização para a Libertação da Palestina reconheceu finalmente o Estado judeu. Conforme podemos perceber do trecho de filme Ora Assistido, o Estado israelense foi composto ora com território, ora buscando uma delimitação espacial. Por assim dizer, temos um Estado sem um dos 3 elementos básicos que o compõem. Passaremos agora a tratar diretamente da relação entre Estado e sociedade civil. Numa breve menção do que se poderia entender por Estado, temos, por exemplo, o Estado em seu exercício de poder de polícia. Entendemos como um guarda em sede de autuação e fiscalização de trânsito. Por sociedade civil, podemos compreender agentes, atores sociais em mobilização em prol de um bem comum, como, por exemplo, se vê nas organizações não governamentais. Um exemplo de parceria entre esse Estado e essa sociedade civil, a gente entende como no caso do governo do Mato Grosso, onde a organização não governamental Nação para Cristo se alia ao governo do Estado para tratar da disponibilização de computadores e ensino de informática e disponibilização digital para os beneficiários carentes. Adentrando agora um minucioso detalhamento acerca da noção de Estado, podemos mencionar que o Estado, segundo apontam os estudos historicistas, parte de uma noção teocrática, onde se confundem a figura do líder religioso com a figura do líder governamental. Um exemplo muito contundente
dessa confusão entre a figura do religioso e a figura do líder governamental é a civilização egípcia, onde o faraó era considerado a própria representação de Deus na terra, assim como o governante, o gestor da administração pública naquele momento. A história nos apresentou no seu decorrer também a constituição, a partir daí, de um Estado laico. O que seria um Estado laico? Um Estado que passa por uma segregação entre o poder religioso e o poder governamental. Um exemplo se dá caracteristicamente quando Henrique VIII assume a chefia da Igreja Anglicana, partindo daí a segregação entre Estado e Igreja e entre o poder político e o poder religioso. Uma das principais formas de se conceber a origem do Estado, ou seja, o surgimento da máquina pública, parte da perspectiva contratualista. O que seria a perspectiva contratualista? Uma teoria que concebe o Estado como uma oposição ao chamado estado de natureza, ou seja, indivíduos que nos primórdios da civilização anteriormente se encontravam em estado de barbárie, onde cada um visava defender os seus interesses individuais em detrimento dos outros, resolveram, em busca de uma segurança jurídica, de uma capacidade de associação harmônica, ceder parcela da sua autonomia individual em prol da constituição de uma pessoa jurídica neutra, acima dos conflitos sociais. E essa pessoa, esse corpo normativo neutro, capaz de mediar os conflitos sociais, seria, portanto, o Estado. Dessa forma, a perspectiva contratualista admite o Estado como imparcial, acima dos conflitos sociais e não arraigados por esses. Muito afeita à noção liberal de Estado, a perspectiva contratualista entende que o Estado deveria unicamente regular as interações sociais, garantindo, acima de tudo, a proteção à propriedade.